O rostinho novo, fala assim: seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Pergunta o nome dele, dela. Fala que você está feliz de estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Casa cheia. Hoje, pela primeira vez, a gente precisou pegar mais cadeiras que estava guardado, brancas. Sabe o que significa? Eu tenho que multiplicar logo esse culto em nome de Jesus. Então, nós temos um desejo do coração de ser uma igreja com mais de 1000 pessoas. E para isso acontecer, precisamos estar alinhados no coração com o reino de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos quase 500 pessoas, 489 pessoas. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Irmãos, isso é reflexo do amor que você tem por Jesus. Isso é reflexo do amor que você tem pela graça de Deus, a paixão pelo reino do Senhor Jesus. Amém? Abaixa aqui no retorno um pouquinho, por favor. Não sei como que está aí fora. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós tivemos o curso de criação de filhos. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão bem alto. Pergunto para você, foi bênção para você? Foi bênção? Eu quero te falar que foi tremendamente abençoador. Porque, irmãos, eu e minha esposa, na verdade mais minha esposa, desde o ano passado queria fazer esse treinamento, esse seminário na verdade, que são princípios. Irmãos, tanta resistência para fazer, não por parte das pessoas, mas questão de agenda, questão de organização. É um seminário que não é muito feito na Videira, aqui em São Paulo, mas nós estamos determinados em mudar isso, porque nossos filhos são a próxima geração de pastores, homens de Deus, prósperos, abençoados. E nunca se houve nesse mundo, nas últimas gerações, tanto investimento na identidade dos nossos filhos. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu falava sobre ser homem e ser mulher, algo muito convicto, algo que não tinha dificuldade. Meu pai me ensinava a ser um homem segundo o conhecimento que ele tinha, que ele não era cristão, mas minha mãe me ensinava a ser um homem segundo a palavra de Deus, e isso me gerou valores. Mas percebemos hoje que pais estão abrindo mão da criação dos seus filhos e delegando essa criação para a internet, para a televisão, para o tio da escola, para o tio do cursinho e para a empregada que cuida da criança. Nós temos visto isso acontecer. Resultado disso, crianças inseguras, jovens e adolescentes, já estamos percebendo, sem identidade, não sabe se são homens, não sabe se são mulheres, adolescentes que estão tentando se matar, tentando buscar a atenção dos seus pais. É o que mais nós estamos vendo. E esse curso ontem foi um start para a gente mudar a mentalidade dos nossos pais aqui em Itaquera, em nome de Jesus. Então eu já quero anunciar, semestre que vem, nós vamos ter o curso de criação de filhos aqui em Itaquera, em nome de Jesus. Eu quero te ensinar, junto na palavra de Deus, são 10 semanas, ensinar os princípios da palavra para você não abrir mão de cuidar e ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Não abra mão, ele será um novo João, um novo Pedro, um novo apóstolo João, um novo apóstolo Lucas. Ou seja, ele vai ser um discípulo que vai manifestar a graça de Deus. Amém, irmãos? Foi poderoso ontem. Você que não veio, perdeu, tá? Quer te falar, perdeu muitos princípios. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar pela palavra de Deus em nome de Jesus. Pai, vem nesta noite, Pai, com graça e poder, com unção e vida. Senhor Jesus, que não seja eu, mas Cristo através de mim se manifeste através dessa palavra que penetra em cada coração.
Eu repreendo toda mentalidade vazia, toda mentira do inferno na mente e no coração dos meus irmãos, para que essa palavra penetre, Senhor, no coração e na mente, e traga vida e vida abundante, transforme, liberte, restaura, traga, Senhor, a revelação do Evangelho da graça, para vivermos a plenitude desse Evangelho, manifestando Cristo todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a tua palavra, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje o título da palavra é o título que nós estamos no livro, Os Muros da Nova Jerusalém. Então, desde já eu quero te alertar, eu não vou falar de muros, de construção natural. Muros daqui aponta para coisas espirituais. Nova Jerusalém aponta para você. Então, o livro de Apocalipse, escrito por João, é um livro profético, é um livro de revelação, é um livro de símbolos. Então, antes de falar sobre os muros de Jerusalém, eu quero te trazer esse alerta: não enxergue o livro de Apocalipse de forma literal. Você precisa ler o livro de Apocalipse de forma espiritual. Você precisa entender o que significa cada símbolo e buscar revelação de Deus para que você aplique no seu dia a dia. Amém? Então, antes de falar sobre esse tema, eu queria insistir com você. Pastor Elner, manda no grupo da igreja novamente o link do jejum. Irmãos, eu não sei quantos aqui não se cadastraram no link de jejum. Todos os dias a gente recebe uma mensagem do pastor Wilson com um resumo do livro e um vídeo explicando o que aquele capítulo está falando. O pastor Wilson fez questão, ele está mandando mensagem por mensagem para a pessoa, ele não é grupo de WhatsApp, ele manda diretamente no seu celular, com o objetivo de alimentar você, aumentar a sua fé e você estar conectado à igreja. Então nós vamos mandar agora no grupo da igreja, novamente, o link. Faça o seu cadastramento agora, por favor, para que você receba essas mensagens. Nós estamos indo para a última semana do jejum, e eu sei que alguns ainda não começaram o jejum, não leram o livro direito. Eu queria hoje dar um start aqui, um reset, né? Zerar os marcadores. E eu quero profetizar que você vai entrar de cabeça nesse jejum na próxima semana e vai viver grandes milagres em nome de Jesus. Você crê nisso? Fala para o seu irmão assim: você quer viver milagres? Fala para o seu irmão: você quer a bênção dos céus? Você quer estar conectado com a igreja? Entre nesse jejum agora em nome de Jesus. Então, nós mandamos nos grupos da igreja. Discipulador, pega no grupo da igreja, manda para os seus grupos de células. E você que está nos visitando, pode ir ali na livraria, que vai te dar um link, para que você cadastre com a gente em nome de Jesus. Mas é importante que você cadastre. Sabe por que eu estou te falando isso? Presta bem atenção aqui, jovens, olha aqui para mim, tá? Porque nós precisamos entender que existe um espírito por trás de tudo que nós fazemos. Tudo que você faz, existe um espírito por trás, seja o espírito de Cristo, ou seja uma ação maligna. Logicamente, se eu brigar com a minha esposa, não é o espírito de Cristo que está se manifestando, existe uma ação maligna por trás. E da mesma forma que se eu der um presente para minha esposa, eu declarar que a amo, de investir no meu casamento, significa que o Espírito de Cristo que está por trás está manifestando na minha vida. Então na sua vida não existe nada neutro. Tudo que você faz, existe um Espírito por trás que leva você a fazer. Ah, não é livre-arbítrio? Sim, mas esse livre-arbítrio está condicionado que está enchendo a sua mente e o seu coração. Fala comigo assim: a minha vida é conduzida por aquilo que está enchendo a minha mente e o meu coração. Nunca se esqueça disso. A sua vida é conduzida por isso. Então você precisa entender esse espírito. Qual que é o espírito que está por trás do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo? E nós estamos num jejum, e existe um espírito que está por trás, que é o Espírito de Cristo, desse jejum, que é conectar você a Cristo, conectar você aos seus líderes, pastores, discipuladores, e conectar você à vida de Deus, e principalmente conectar você à sua transformação. Esse jejum tem por objetivo levar você a ser transformado, a ser a imagem e semelhança de Jesus. Você pode escutar um aleluia por isso?
Então, não deixe de jejuar, não deixe de participar conosco. Daniel, na Bíblia, no livro de Daniel, ele foi um governador, e como governador, ele não poderia fazer jejum de refeição a refeição, porque ele tinha que participar de banquetes, de reuniões, e ele decidiu fazer um jejum diferente. Ele tirou tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que é prazer na carne. Então ele tirou carne, frango, assim, tudo que vem de animal. Então eu não estou te pedindo para você fazer um jejum de 24 horas, sendo que esse é o melhor, tá? Eu faço jejum de 24 horas, os pastores fazem jejum, espero que você faça, você líder faça, mas tem gente que trabalha como na obra, pedreiro, por exemplo, alguém que é pedreiro, ou alguém que corre o dia inteiro. Faça um jejum diferenciado, algo que mostra uma mortificação na sua carne, algo que traz revelação. Não faça jejum de jiló, por favor. Tem gente que falou assim: pastor, estou fazendo jejum de picanha e salmão. É lógico, com preço até eu faria. Então, irmão, não faça esse jejum que você já não está comendo picanha e nem salmão. Então, faça o jejum de algo que traga um certo sacrifício. Mas pastor, nós estamos na graça? Não, irmãos, nós estamos na graça sim, mas o jejum não é porque é da lei. O jejum significa: eu mortifico minha carne para estar mais sensível a Deus, para escutar a vontade dEle na minha vida. Quanto mais você mata a sua carne, mais o seu espírito vivifica. Amém? Fala para o seu irmão: morte da sua carne é espírito ativado. Amém, irmãos? Quem está se comprometendo? Quem quer se comprometer com o jejum essa semana poderosamente em nome de Jesus? Diga aleluia. Fala para o seu irmão assim: você vai viver uma grande experiência essa semana com o Senhor Jesus. Então, aleluia, volta aqui para mim. Então essa primeira semana, baixa, Tiago, só mais um pouquinho, só. A primeira semana do jejum, só quero trazer uma retrospectiva para você. Nós falamos sobre estar conectado diretamente com Deus, e mostramos que o homem se desconectou de Deus através do pecado. Então Adão e Eva, por causa do pecado, se foram desconectados com Deus, e através de Jesus nós tivemos a oportunidade, fala comigo assim, oportunidade de se reconectar com Jesus, com Deus, através da morte dele. Então nós perdemos a conexão com a Trindade, Trindade significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o estilo de vida de Deus, viver em família. Perdemos essa conexão, agora sumiu o som, tá? Perdeu essa conexão por conta desse pecado, nos afastamos de Deus por conta disso. Mas através de Jesus, você teve o direito, teve a oportunidade de reconectar com essa Trindade, reconectar com a vida de Deus. Então, tudo que nos traz paz, alegria e prazer dentro do corpo de Cristo vem dessa Trindade. Então o mundo o tempo todo está buscando paz, o mundo o tempo todo está buscando alegria, o mundo o tempo todo está buscando prazer. Perceba, às vezes, alguma vez na sua vida você falou assim: no dia que eu tiver minha casa própria, eu vou ter paz e alegria e satisfação. E muitos devem ter casa própria e percebem que essa paz, alegria e satisfação não veio ao ter a casa própria. Muitos buscam assim: no dia que eu tiver um casamento segundo igual do pastor Helder, eu vou ser feliz. Aí muitos chegam a um casamento bom, mas não encontram a plenitude nisso. Porque a plenitude da paz, alegria e prazer está conectado com Cristo e o corpo dele. Apesar que seu esposo faz parte do corpo de Cristo. Mas perceba algo, é muito mais além. A Soraya não é mais importante que o Espírito Santo na minha vida. Os meus filhos não são mais importantes que a comunicação minha com Deus, porque só tenho eles, meus filhos, minha esposa, só tem a mim por causa de Cristo. Porque se Cristo não tivesse na minha vida, eu nunca teria conhecido a Soraya, ou estaríamos divorciados, eu nunca teria tido meus filhos. Então o Cristo é o centro da minha existência, é o centro do meu prazer, é o centro da minha alegria. Quando eu entendo isso, todas as outras coisas cooperam para o bem. Então
O homem na primeira semana perdeu essa conexão, e nós falamos muito sobre ter paz, alegria e prazer em Cristo, dessa conexão. E na segunda semana, que foi a semana que passou, nós falamos sobre a conexão com a família de Deus, e falamos sobre a Trindade, como a Trindade vive. Presta atenção numa coisa: eu e você somos criados por Deus. Fala para o seu irmão assim: você é criatura de Deus. Fala para o outro: Deus que te criou. Então, se Ele nos criou como fabricante do produto, Ele sabe como nós funcionamos. Como fabricante do produto, se eu for falar para você como que é feito esse vidro, qualquer um dos irmãos aqui, a grande maioria não sabe como se constitui um vidro, um copo como esse. Qual o material que forma o vidro, qual o calor que tem que estar, que tipo de molde plástico ou de vidro que tem que colocá-lo para formar dessa forma. Qual a temperatura, a medida dele, ninguém sabe, mas você sabe que é um vidro. Mas se o pastor Christian é o fabricante desse copo, ele sabe exatamente as especificações dele, o que pode e o que não se pode fazer, aonde esse copo vai ser bem útil e aonde esse copo vai ter problema. Da mesma forma, eu e você com Deus. Deus sabe exatamente onde as suas falhas, aonde as suas necessidades, aonde você vai ser suprido no casamento, na família, na igreja, nos relacionamentos, nas finanças, em todas as áreas da sua vida. Deus sabe onde suprir. Então, nada melhor, por quê? Na verdade, antes de falar nada melhor, por que Ele sabe? Porque Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Então você tem um reflexo e a imagem e semelhança de Cristo. Fala assim: eu tenho as características de Cristo na minha vida. A sua essência é isso, você é espírito, e esse espírito que está dentro de vocês tem comunhão diária com o Espírito de Cristo. Então, uma vez que você é Cristo, você tem que agir como Cristo, e nada melhor do que aprender com a Trindade. Então lemos essa semana sobre isso, como que a Trindade vive, porque se nós entendermos como a Trindade vive, nós viveremos de uma forma plena. Fala para o seu irmão assim: a plenitude da sua vida está ao entender Cristo. Quando você entende como Jesus vive, como Deus vive, como o Espírito Santo vive, você consegue viver algo sobrenatural. Então Jesus veio não somente para mostrar um Deus poderoso, Jesus veio para mostrar um Deus amoroso. Se a gente vai no Velho Testamento, todos os capítulos, toda a história, a grande maioria das histórias, na verdade, elas apontam para um Deus poderoso, um Deus justo, um Deus temeroso, um Deus que faz cair fogo do céu, um Deus que destrói os seus inimigos, um Deus que afoga Faraó e seus soldados. Então, quando a gente olha para a Bíblia no Velho Testamento, fala: que Deus é esse? Poderoso demais, esse é meu Deus. Mas o Novo Testamento, através de Jesus, ele vai mostrar outra face de Deus, a face do amor, a face do relacionamento, a face da intimidade. Pode perceber algo, quando você olha para o pastor aqui, eu tenho certeza que o pastor, o pastor El, pastor Cristi, vocês pensam assim: nossa, esse pastor tem palavra, esse pastor tem unção, esses pastores têm vida, esses pastores, o que falam acontece, porque essa é a imagem que todo mundo tem de pastor. Mas quando eu trato com os discipuladores, que são mais próximos de nós, os próprios líderes, alguns líderes que são mais próximos, eles conhecem que nós somos um pastor amoroso, um pastor cuidadoso, um pastor que se preocupa com a vida deles, percebe outra face do pastor. Então muita gente conhece Deus com poder, com autoridade, como fogo consumidor, mas perdeu a essência, ou tem perdido, ou nunca conheceu um verdadeiro Deus amoroso. E hoje quero te mostrar, dentro da palavra, esse Deus amoroso, esse Deus que está preocupado em se relacionar diariamente com você, porque na Trindade nós aprendemos como Deus vive. Uma vez que eu entender como Deus vive, eu vou conseguir me relacionar bem com Ele, eu vou conseguir relacionar bem com o Espírito Santo, e Ele vai me ensinar
nessa vida aqui na terra, como devo me relacionar com os meus líderes, com os meus patrões, com os meus chefes, mas também Ele vai me ensinar como me relacionar com os meus pares, meus amigos, e muito mais, vai me ensinar a liderar os meus discípulos, ensinar a me relacionar com as pessoas. Qual que é o maior problema da igreja evangélica no Brasil e no mundo? Fala para o seu irmão assim: relacionamento. Não tenha dúvida disso. Dificilmente alguém vem para uma igreja, fica aqui 6 meses conosco e sai porque assim, nossa, como eu odeio Deus, Tiago, é vontade de chutar a cara de Deus. Se eu soubesse que Deus era assim, eu nunca tinha pisado na igreja. Ninguém que sai da igreja ou sai da relacionamento aqui com os irmãos por causa de Deus. Sai porque de alguma forma não conseguiu se relacionar com o corpo, não conseguiu se relacionar, ele não aprendeu a ser transformado no corpo. Então a Trindade mostra como se Deus, na verdade, Ele mostra como ser pai e um líder. Eu não vou falar sobre isso, que já lemos a semana, mas Deus, Ele é o tipo da Trindade, fala assim, ó, é assim que é pai, e é assim que exerce liderança, é assim que você ama, é assim que você faz. Então no livro nos ensinou isso. E aqui também fala sobre o Espírito, que é a outra parte da Trindade, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele aponta para o amigo, o irmão. Como me relaciono com o Christian, pastor Christian, como eu me relaciono com o pastor Elner, como eu me relaciono com o pastor o obreiro Neto, como o Tiago deve se relacionar com o Clodoaldo e com a Luanda, como o Jonathan deve se relacionar com o Danilo, e assim por diante. Deus vai colocando pessoas que são amigos, pessoas que são próximas. Como devo me relacionar? O Espírito Santo nos ensina através da leitura que fizemos essa semana. E por último, Jesus ensina a ser filho, ensina a ser discípulo. Você percebe que Jesus o tempo todo fala o seguinte: eu não estou aqui para fazer minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Quando ele fala isso, Deus olha para ele: este é o meu filho, em quem tenho todo o meu prazer. Olha a relação, Deus, Jesus e Espírito Santo. Então nós temos que observar como eles trabalham, como eles vivem, e aplicar isso na nossa vida. Então o maior problema do mundo, não somente na igreja, mas de todo mundo, de todo ser humano, se chama relacionamento. E o diabo, sabendo disso, ele entra exatamente nessa área. Para quê? Para que você perca todo o foco da Trindade. O diabo não quer que você viva como a Trindade vive. O diabo não quer que você se relacione como a Trindade se relaciona. O diabo não quer que você vive corpo de Cristo, vive o casamento, vive família como a Trindade é. Por isso que eu quero desafiar você ainda hoje. Releia como que a Trindade vive. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que eles se relacionam, para você aplicar isso na sua vida, na sua família, na sua casa, em todas as áreas. Então, mas na igreja, temos muitos problemas, não é verdade? Nós temos muitas dificuldades aí entre os irmãos, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Fala a verdade, fala para o seu irmão, você me dá trabalho, fala para o seu irmão aí. Aí ó, rapidinho manifestou, né? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É lógico que tem trabalho. Dentro do corpo de Cristo, na família de Deus tem problema. O único lugar, a única família que não tem problema, Yara, se chama a família da Trindade. Essa família está completamente alinhada, mas lógico, não há pecado lá. Sabe por que você e eu temos problemas na família cristã, na família de Deus? É porque somos carne ainda. Eu sempre costumo dizer: se você quer uma igreja perfeita, não vai lá, porque você tem problema, você vai estragar a igreja. Entende? A igreja é para pessoas doentes, mas também a igreja é para pessoas que querem ser curadas, lavadas, transformadas pelo sangue de Jesus. É para isso que serve a igreja. Então vai ter dia que você não vai gostar de mim, vai ficar bravo comigo, eu sei disso. E se eu não fiz isso, se prepare que um dia eu vou fazer. Vou fazer questão de fazer, brincadeira. Mas você vai perceber que o pastor Alexandre é falho, assim como o pastor Christian, assim como a Simone, como a pastora Soraya.
Assim como o membro que chegou ontem, nós somos falhos, mas somos família. E como família não abandona. A gente sempre brinca isso, família não abandona. Fala comigo assim, família não abandona. A única coisa que eu aceito meus filhos me abandonarem é no dia que eles foram cumprir o propósito de Deus. Fora isso, eu não aceito, eles vão andar comigo o resto da vida. Porque é minha família. Então, pois se na igreja existe todo tipo de pessoa, todo tipo de problema, o que nós vamos fazer? Como resolver esse problema? Porque a Trindade é perfeita, ela se relaciona de forma poderosa, mas nós não. Aguentar o pastor Christian é teor, irmãos, é difícil. Olha que ele é tranquilo, viu? Assim como me aguentar não deve ser fácil, né, amor? 15 anos, né? São docinho de coco? É? Ah, fala a verdade. Não sou, não. Queimado, vai. Queimado, é isso aí. Docinho de coco queimado. Mas não é fácil, não. Porque às vezes está meio torrado, às vezes está meio torrado, Alexandre. Porque não é fácil, tem problemas, tem carne. Tem dias que eu estou com a macaca, né, amor? Hoje era um dia que eu estava comigo com a macaca. Ela pacientemente me amou e hoje eu estou bem agora. Por que eu estou te falando isso? Porque não é fácil suportar. Quando a Bíblia fala suportar, é dar suporte uns aos outros. Tem dia que é muito difícil, muito complicado. E cabe Cristo se manifestar na sua vida e manifestar na vida do outro também, para que sejamos transformados. Fala para o seu irmão assim: você tem as pessoas que você precisa para te transformar. Presta atenção nessa frase. Alguém acha que Deus é tolo? Você acha que Deus erra? Deus falha? Mas o meu líder falha. Mas você acha que Deus levantou o seu líder? Você acha que Deus levantou o seu discipulador? E o seu pastor? Então significa que todo mundo que está à sua volta é instrumento de Deus para te burilar, te transformar, te libertar, te restaurar. Todo mundo, sem exceção. Eu estava falando ali agora com os irmãos da mesa. Eu sou uma pessoa que eu nunca pedi, nunca levantei bandeira branca no ministério, em qualquer circunstância da minha vida, para sair fora. Eu sou uma pessoa que enfrento tudo dentro da graça de Deus, seja de tempos lindos, tempos difíceis. Porque eu entendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o seu propósito. Se eu entendo isso, eu tenho que saber que tudo que está acontecendo, Deus tem um propósito. Eu preciso entender, responder rapidamente para sair desse turbilhão. Mas sabe qual que é a primeira atitude das pessoas? Estou fora. Não aguento mais. Não dou mais conta. A gente não entende, porque enxergamos sempre o problema nos outros. E de fato tem, muito. Olha para o lado aí. Olha o problema que você tem do lado. Olha aí. Olha o outro problema do outro lado. Você fala assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não seria atingido. Um aí é 1000, outro é 10.000. Tiago está na encruzilhada aqui, ó. Mais a Luanda, né? Irmãos, entenda isso. Deus faz isso. E agora, como a gente deve resolver esse problema? Fala para o seu irmão assim: existe um espírito que está dentro de você, que se chama perdão. Fala para o seu irmão: perdão. Fala para o outro: perdão. Aleluia. E através desse espírito, olha aqui para mim, você consegue viver família. Sabe, na verdade, vamos ser transparentes uns com os outros. Nós não queremos perdoar porque achamos que as pessoas não merecem, porque elas não mudam, que elas não transformam. Mas eu queria trazer uma revelação diferente do perdão para você. Quando você perdoa, você não está dando a oportunidade da pessoa mudar de vida, você está se parecendo cada vez mais com Cristo. Então, não é você que está sendo humilhado, na verdade não é a pessoa que está te humilhando, é você que está parecendo com Cristo. Nós temos que mudar nossa ótica na vida cristã. O perdão,
na verdade, é resplandecer a essência de Cristo na terra. Então precisamos viver isso. Então joga o pecado no mar de esquecimento, joga a falha do seu cônjuge, joga a falha dos seus filhos, joga a falha do seu líder, joga a falha do seu patrão no lago de esquecimento. Porque se você não decidir perdoar e lançá-lo no lago do esquecimento, porque lembre-se comigo, perdão não é um sentimento, perdão é um espírito, é uma decisão. E uma vez que o perdão é uma decisão, o que você vai sentir também tem que ser expresso para fora. De que maneira? Lançando no lago do esquecimento. Através do que? Esse perdão, orando, declarando, profetizando, até que se tornar uma verdade no seu espírito. Precisamos entender isso. Então, e continua andando, e continua caminhando. Eu tenho um princípio na minha vida: eu não abandono ninguém, as pessoas que me abandonam. Como que é isso, pastor? Eu estou insistindo. Eu tenho uma irmã, uma vez que eu tive na época dos jovens, que a irmã aprontava todas. Ela falava para a mãe dela que ia para a cela e não ia. Na época ela casava Monize lá. E fugia. O nome dela era Tassiana, uma coisa assim. Não, essa Tássia é uma benciana. Essa Tássia é uma benção, calma. Mas não era ela não. Mas devia ter sua idade. Hoje deveria ter sua idade, viu, Tássia? Vai pro céu. E ela corria para ir para um lugar, que eu não lembro o nome exatamente, para ficar com as amigas, ficar com o rapaz, jogar bola, usar drogas. Ela fazia isso. E um dia eu decidi, peguei a célula todinha e fomos atrás dela. Corremos atrás delas, amamos, e falamos assim: olha, nós não desistimos de você. Ela brigava com a gente, ela xingava a gente, ela ficou mal com a gente, mas não desistimos dela. Até um dia que ela falou o seguinte: olha, eu não quero mais vocês na minha vida. E falei assim, mesmo assim eu insisti, e ela praticamente sumiu. E um dia eu perguntei para um pastor, quem é mais antigo conhece ele, pastor João Melancia, João Martins. Porque ele é gordinho, parecia uma melancia. Mas ele hoje ele está bem velhinho, né? Uma benção de Deus. E ele falou o seguinte, ele falou que Deus nunca desistiu de ninguém, nem Jesus. E eu falei para ele assim, pastor, eu era jovem na época, falei, até quando eu devo insistir com uma vida? Eu falei assim, até o dia que ela morrer. Eu falei, mas como a pessoa não quer andar comigo? Você não entende. É porque você está enxergando as coisas de forma natural. Mas entendemos que todas as pessoas que Deus coloca em nossas vidas têm questões espirituais. Então nós não desistimos das pessoas no espírito. E o que significa isso? Você ora por ela todos os dias da vida. O fato de se relacionar é uma coisa, que é coisa natural, mas no espírito você não desiste. Na oração você não desiste. Tem mães e pais que estão orando para você, nem fala mais de Jesus, mas que eu perceba, muitas mães e pais que oram incansavelmente pelos seus filhos, de alguma forma Deus encontra ele onde ela menos espera. Sabe por quê? Porque a intimidade, o relacionamento está aqui no espírito, porque é assim que a Trindade vive, no espírito. E no capítulo de hoje, o tempo está avançando, ele fala sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 21, se puder já preparar por favor aí. Mas só como eu já falei, o livro de Apocalipse, ele, na sua essência, ele é interpretativo, ele é entendido através de revelação dos símbolos. Então quando você vê lá, dragão de 7 cabeças, mulher, cavaleiro, branco, amarelo, preto, você fica, o que é isso? É Hollywood? De fato, se fizer um filme, fica bem Hollywood, né? Mas não é. Mas tem símbolos por trás disso. E no capítulo 21 fala da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém na Bíblia aponta para você e para mim. Fala comigo assim, a Nova Jerusalém aponta para mim. Você é a Nova Jerusalém. Fala da cidade santa, logicamente vai existir algo nesse sentido. Mas entenda que Apocalipse mostra que a Nova Jerusalém aponta também para você, a pessoa, o corpo de Cristo. Vamos ler lá Apocalipse a partir do 21, a partir do primeiro verso até o 3 somente. Apocalipse 21
a partir do primeiro verso. Vai projetar aí? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitava com eles, eles serão meu povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então perceba que a partir desse versículo até o verso 21, ele começa a falar muito dos detalhes dessa nova Jerusalém. Eu vou ler alguns pontos com você, para você entender o que eu quero dizer no princípio, que é o título da palavra, Nova Jerusalém, os muros, que até agora eu não falei de muros. Mas existiu no Velho Testamento uma época que Israel, o povo de Deus, se tornou cativeiro da Babilônia. Eles foram presos, escravos da Babilônia, então ficavam em cativo lá, presos. E nesse tempo, aconteceu isso porque o povo se afastou de Deus, ou seja, deixou de viver como trindade, deixou de viver como Deus vive. O resultado disso é escravidão. Toda vez que você se afasta do estilo de vida de Cristo, você dá brecha e abertura para a escravidão do inferno. Sempre é assim. Acredite no seu pastor, não existe nada neutro no mundo espiritual. Nada. Se você não decide viver o estilo de vida de Cristo em determinada área, você vai dar espaço para o inimigo, o diabo, colocar você em cativeiro. Sempre assim. Perceba uma coisa: em alguma área da sua vida que não está funcionando bem, perceba se você está agindo como Cristo age, como a trindade vive, ou se você está cativo nas mãos do diabo. Irmãos, é muito fácil enxergar isso, seja no casamento, seja com os filhos, seja na vida espiritual, seja na liderança, seja na célula, seja na vida financeira. Em qualquer área da sua vida, é nítido quando tem a trindade, a vida de Deus se manifestando, ou se nós estamos cativos nas mãos do diabo. Então, continuando aqui, o povo de Israel afastou de Deus e se tornou escravos. Aconteceu isso diversas vezes na história, mas nessa época, está a época do profeta Esdras. E o que aconteceu aí? Deus levanta Esdras. Deus levanta esse profeta para mudar a história. Então, com o tempo no cativeiro, o povo de Deus, ele, ao ser liberto novamente por Deus, ele volta para Jerusalém, nessa época. E Deus levanta um profeta chamado Esdras, para a reconstrução do templo. Fala comigo assim: reconstrução do templo. E logo em seguida, ele levanta um outro profeta, chamado Neemias, para a construção dos muros. Fala comigo: construção dos muros. Então, o primeiro profeta, Esdras, ele reconstrói o templo. O templo aponta para uma vida interior. O templo na Bíblia aponta para uma experiência com Deus, uma vida íntima com Deus, uma vida próxima de Deus, uma vida compartilhada com Deus. E os muros apontam para a proteção desse templo. E aí agora fazendo um link dessa história de Esdras com Neemias, porque isso aqui está relacionado com Apocalipse 21, tem uma falha, teoricamente, está na nossa cabeça, aqui nessa conversa por enquanto. Porque, para que servem muros? Para que servem os muros em qualquer cidade, na sua casa, por exemplo? Nos Estados Unidos, na Europa, tem vários países que as pessoas não têm muros na casa, porque a segurança é muito grande. Mas aqui no Brasil precisamos de muro, e coloca muro de 4, 5 metros, aí com arame farpado, e assim, ainda assim os caras pulam. Coloca Rottweiler, os caras matam o Rottweiler. Mas por que serve muro? Para proteção. Mas só que tem algo interessante. A Nova Jerusalém, que está descendo, adornada, ela tem muros. Mas se nessa época, já vou afirmar isso, nessa época, o diabo já está condenado, os inimigos de Deus já estão destruídos,
e simplesmente existe a noiva gloriosa de Cristo. Para que servem muros então nessa época? Para que nós temos muros na Nova Jerusalém, sendo que muro é para proteção? Porque existe um sentido espiritual por trás disso. Existe um sentido espiritual por trás dessas palavras que João descreve. Então, quando a gente lê Apocalipse, precisa observar essas questões. Está lá escrito lá em Apocalipse 21, verso 12, por favor. Esses muros: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e juntas portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel. Então, para essa primeira coisa que fala, existiam muros altos, e junto com elas 12 portas, e nessas 12 portas estava escrito o nome dos 12 tribos de Israel. Primeira coisa que você observar: existiam portas escritas nomes. Segunda coisa, verso 14: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Fala comigo assim: 12 fundamentos. E estavam sobre estes 12 nomes os 12 apóstolos do Cordeiro. Fala dos discípulos de Jesus. Então presta atenção numa coisa: nos muros de Jerusalém, da Nova Jerusalém, que são altos, existiam portas, que existia escrito 12 tribos e o nome dos apóstolos. E olha que interessante, as 12 tribos, elas apontam para a igreja do Senhor Jesus, e o fundamento são os apóstolos, as pessoas que andaram com o Senhor Jesus. Muros apontam para relacionamentos sólidos. Não faz sentido ter proteção na Nova Jerusalém, de forma literária. E se você é a Nova Jerusalém, se você é o templo da Nova Jerusalém, Deus está falando o seguinte: para que você estabeleça a sua vida como a Trindade vive, você precisa estar protegido por fundamentos, e esses fundamentos são a vida da igreja, pessoas que Deus coloca em suas vidas. São relacionamentos que são sólidos, relacionamentos ligados, fundamentados pelos princípios eternos, pelos quais a família de Deus vive. Presta atenção, a Trindade já está em Nova Jerusalém, e só entra na Nova Jerusalém quem tem esse estilo de vida. Então, para que ele não seja contaminado, precisa de proteção com esses muros. E esses muros são fundamentos da palavra de Deus, estabelecidos pelo próprio Deus, para que as pessoas que estejam lá, sejam pessoas que refletem a mesma vida de Deus. Vou chegar já onde eu quero chegar. Os relacionamentos aliançados protegem a Nova Jerusalém. E olha que interessante, abre para mim Apocalipse 21, verso 21. Porque tem os muros, as portas e o nome das 12 tribos. Mas tem algo muito interessante nessa porta, que está aqui no verso 21. As 12 portas são de 12 pérolas. Fala comigo assim: 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Então o formato dela tinha 12 pérolas, e cada porta tinha somente uma única pérola. E aqui eu quero te mostrar algo interessante. Ninguém passava pela muralha se não fosse por essa porta. Não se entra na Nova Jerusalém se não fosse por essa porta. Então aqui isso aponta o quê? Olha, a muralha aponta relacionamentos sólidos. A porta, os portões apontam para fundamentos. Mas existia uma pérola, e tinha obrigatoriamente passar por aquela pérola para entrar no templo, para viver a Nova Jerusalém. Então a pérola é a única joia. Quer falar um pouquinho sobre ela? Que ela é formada por algo orgânico e por algo mineral. Então, vou te demonstrar aqui como que funciona. Uma ostra, numa praia, todo mundo já viu uma ostra? Ele tem algo gelatinoso dentro, eu não sei nem o nome daquilo. E conforme a ostra vive, um pedacinho de areia, algum tipo de material sólido entra na ostra e fica impregnado lá, e fere a ostra. Ao ferir a ostra ela cria uma proteção. Fala comigo assim: proteção.
E essa proteção se chama nácar. Essa nácar não expulsa o objeto estranho. Essa nácar, ela faz o quê? Ela cobre esse objeto estranho, de tal maneira que esse objeto estranho, ele é trabalhado, mexido, transformado, e depois de um certo tempo, esse objeto estranho, vamos falar que é um grão de areia, se torna uma grande pérola. Então quando você vê lá pessoas na ostra procurando, lá estão procurando pérolas, porque dentro das ostras existem pérolas, que são o quê? Esse restinho de estrutura sólida, que entrou num lugar que não era para entrar, e por proteção a ostra faz isso. Eu não sei se você percebe algo interessante nisso. A porta da pérola fala de uma vida transformada no Espírito Santo. A pérola fala aí sobre isso, sermos transformados. Ou seja, quem que vai entrar na Nova Jerusalém, irmãos? Aquele que é transformado. Fala comigo, transformado. Somente esses. Então essa transformação acontece aonde? Dentro da família. Eu quero te falar, a família de Cristo, a Trindade, ela é essa ostra que agarrou você. Ela agarrou você de tal maneira que fala o seguinte: eu não te largo Cefra e Jonas, eu não te largo Rodrigo e Joyce, eu não te largo Rai. Você pode fazer o que você quiser, você faz parte de mim, e eu estou te cobrindo com o meu Espírito, eu estou te guardando com o meu Espírito. Tudo que eu vou fazer na sua vida, eu vou te transformar. A cada dia você vai ser liberto, a cada dia você vai ser restaurado, a cada dia você vai ser transformado à minha imagem e semelhança. Eu vou te ensinar como viver a minha vida, eu vou te ensinar como ser família comigo, e você vai expressar isso no corpo de Cristo de tal maneira, de quando estiver completamente pronto, você vai se tornar uma grande pérola espiritual. Preste atenção nisso. Deus está trabalhando em você. Então, perceba que esse corpo estranho fere a ostra, mas a ostra, em vez de jogar para fora, ela cobre ela. Por que eu estou te falando isso? Porque essas portas, elas fazem parte dos muros. Fala comigo assim: as portas com os 12 nomes e com essa pérola faz parte do muro. Presta bem atenção no que eu te falar agora, em nome de Jesus. O muro é a sua célula, o muro é o seu discipulado, a pérola é você. A única forma de você se tornar uma pérola preciosa, uma pérola valorosa, uma pérola que vai fazer parte da Nova Jerusalém e viver como Deus vive, é estando ligado aos muros. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira de viver a vida de Deus, se não for ligado aos muros. Por que eu estou te falando tudo isso? A equipe de louvor já pode subir, a ceia também já pode preparar lá. Porque nós precisamos aprender algo com essa lição de hoje. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Nós estamos num processo de transformação, nós estamos num processo de libertação. E assim, ainda você é um corpo estranho, você é alguém estranho, pastor Helder, eu, incluo nessa, minha esposa, até o Pedrinho desse tamanho é estranho já, por mais fofinho que ele seja, até está dormindo. E Deus está com um objetivo. Olha aqui para mim, Deus está com um objetivo. Como esse muro faz parte da Nova Jerusalém, que é proteção para você, Ele quer te transformar nessa grande pérola, porque não tem como você viver a vida de Deus aqui e entrar na eternidade, se você não ser transformado, se você não for liberto, se não for restaurado. Você precisa aceitar esse trabalho de Deus, e por isso que eu te falei no começo, que é importante a gente valorizar os relacionamentos que Deus tem colocado em nossas vidas, porque se a gente não valorizar isso, a gente deixa de, é como se fosse a ostra cuspindo o objeto estranho dentro dela para fora. A igreja nunca vai jogar você fora dela, a igreja sempre vai colocar você para dentro dela. Mas muitas pessoas por si próprias decidem sair desse contexto que é a igreja, esse contexto que é transformação. Sabe por que eu nunca falei no meu casamento a palavra divórcio?
É porque meu pastor me ensinou, não. É porque a Soraya que vai ser parte da minha transformação. Sabe por que eu nunca vou desistir dos meus filhos? Não é porque eles são bons ou ruins, não. É porque eles fazem parte da minha transformação. Sabe por que eu nunca vou te abandonar, pastor El, né, pastor Christian, Neto? Por mais que vocês pisem na bola, ou eu pise na bola com vocês, é porque juntos seremos transformados. Sabe por que eu nunca sairei da igreja de Itaquera enquanto Deus não mandar? Porque é aqui que eu serei transformado. Toda vez que você quer ser porta, quer ser pérola, em muros que não são a Nova Jerusalém, você se perde. Toda vez que você está se colando em muros diferentes, os muros da amizade do seu trabalho, os muros da amizade da vizinhança. Eu não estou falando que você não pode se relacionar, mas a sua ligação deve ser feita com os irmãos que vão para a Nova Jerusalém. De relacionar com outras pessoas que não têm essa função de lapidar minha vida, é ser contaminado, é ser cuspido para fora. E hoje Deus quer te moldar. Deus começou relacionamentos com você e colocou mais pessoas com você. Eu quero te avisar hoje, você vai ter que perdoar muita gente. Você vai ter que pedir perdão para muita gente. Eu sinto no meu espírito que tem algumas pessoas que simplesmente suportam outras pessoas, até no meio da família. Eu quero te falar, você está perdendo dias preciosos de transformação na sua vida. Eu tenho um hábito, minha esposa sabe disso. Tudo que dura insistentemente na minha vida, passou 7 dias, eu vou meditar muito mais em oração. Por que isso está acontecendo? Eu faço isso. Por quê? Porque eu preciso entender se o problema sou eu, se o problema está fora, ou se Deus quer fazer algo na minha vida. Então eu não aceito qualquer problema persistir na minha vida sem eu entender o que Deus quer fazer comigo. E por isso hoje, em nome de Jesus, nós vamos participar da ceia agora. Mas você decida no seu coração fazer parte dessa família, viver Cristo, viver a igreja e permitir ser transformado, pérola preciosa, uma pérola que vai entrar na Nova Jerusalém. Pastor, é só lá? Eu te falo, eu sou extremamente feliz no meu casamento, extremamente feliz com os meus filhos, extremamente feliz com a igreja da Vida de Itaquera, extremamente feliz com os pastores e discipuladores que nós temos, extremamente feliz com a equipe de pastores lá na da Vinha, da Videira São Paulo, extremamente feliz com a família que eu tenho, família de irmãos, mãe. Sabe por que eu sou extremamente feliz? Porque eu nunca abri mão de ninguém, porque eu entendi que tudo isso coopera para o meu bem, para a minha transformação. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia de decidir abrir mão de você e viver, permitir Deus e viver e permitir-se viver o que Deus colocou nas suas mãos, o que Deus colocou à sua volta, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé neste momento. Vamos servir a ceia, logo em seguida vamos orar. Na medida que você pegar a ceia,